momento bem legal aí. Beleza? Uhum. Beleza. Tá bom. Então, pessoal, boa noite a todos, né? Sejam bem-vindos, né, a essa live na página do Campus Lages, no Instagram do Campus Lages. Espero aí que vocês possam ter um momento muito legal, muito prazeroso, né? E realmente é um bate-papo, né? Onde a turma do Gestão do Agronegócio, né, do curso superior em Gestão do Agronegócio, ela organizou, então, através de uma das dinâmicas, né, das atividades de extensão, que é uma disciplina na qual eu, o professor Fernando e o professor Clevionei, né, que também está presente aqui hoje, a gente tem trabalhado com esses estudantes, né, ao longo desse semestre, e a turma é uma turma bem legal, bem dinâmica, assim, bem, assim, são super empolgados. Então a gente deixou vamos dizer assim, essa liberdade para eles escolherem uma atividade para fazer, né? E tendo em vista, né, o cenário que a gente tem vivenciado hoje, eles escolheram a live, né? E o tema também, né? A gente deixou a critério deles para que eles possam escolher uma cadeia produtiva, né? Que fosse uma cadeia de importância para a região aqui, né? E essa cadeia, então, escolhida foi a cadeia da uva, né? Da vitivinicultura, né, de altitude. E a palestrante também, né? Então, acho que o Claudir fez o contato, né? E foi bem legal. O Claudir é um aluno super, né, empolgado, super bacana também do curso, assim como os outros estudantes. E foi muito legal que você ter aceitado, né, bater esse papo com a gente aqui hoje. E principalmente, né, Betina, pela toda a sua experiência também dentro do Instituto, né? A gente fica muito feliz de você ter aceitado, tanto aqui no Campus Lages, que você tem uma trajetória, e no Campus Urupema, né? As pessoas sempre aí te querem muito bem aí, por essa tua experiência e pela pessoa que tu é também, maravilhosa também, né? Mas então tá, Betina, né? Eu vou deixar inicialmente você se apresentar e depois a gente vai fazer um bate-papo aí bem legal. Pode ser? Tá joia, Fernanda, pode ser, obrigada. Já quero agradecer aqui desde o início o convite, como você comentou, o Claudir, né, fez esse contato comigo, Uhum. tentando aí os alunos da gestão em agronegócio, e eu fiquei muito feliz, porque, como tu disse, eu me sinto muito em casa no IFSC, né, passei ao longo da minha carreira no IFSC Campus Lages, tenho um carinho bem grande, sinto bastante saudade da nossa época aí, né, do nosso Uhum. professores da nossa área, enfim, da agronomia e dessa parte que a gente conseguiu desenvolver, inclusive um FIX na área da uva e do vinho, né, Fernando? Naquela época foi É. bem interessante. E então fico bem feliz de poder estar aqui, né, pelo convite e falar desse assunto que é a minha história aí de profissional, né, que eu gosto tanto. Então, para mim, é um prazer mesmo estar aqui falando com vocês. E fiquei contente também dos alunos terem esse interesse, né, pela cadeia aí da vitivinicultura, que está cada vez crescendo mais na nossa região. Então, realmente é um setor bastante interessante para nós agora. E Uhum. isso é gratificante também ver esse interesse. E as pessoas sempre se interessam bastante, né, pelo mundo da produção da uva e do vinho. Então, agradeço o convite enfim, vamos ter esse bate-papo aí, o que eles tiverem de dúvida, o que a gente vai conversando. Então, para quem não me conhece, né, eu sou a professora Betina, ministrei, enfim, fiz o mestrado e o doutorado nessa área da viticultura e da enologia e ministrei na área da produção vegetal, né, no IFSC no Campus Lages, na área de fruticultura, e depois no IFSC em Urupema também, fiquei 2 anos ali no curso, que ali a gente tem um curso específico, né, de viticultura e enologia, então o curso aí que tem a formação dos enólogos. Então fiquei 2 anos ali, mais na parte de manejo da videira, enfim, também algumas disciplinas relacionadas à enologia, e então depois finalizei o doutorado e agora estou aí na área da produção, né, com projetos aqui em São Joaquim. Então, Legal. era isso, né, minha história. Bem bacana, né? Então, vou explicar um pouquinho também como que vai funcionar hoje essa conversa, né? Para quem está chegando agora, tá? Mais uma vez, boa noite para quem pessoal que está começando agora. Então, a Betina, né, é uma pessoa bem, assim, uma das profissionais aí mais entendidas do ramo, né? Podemos dizer assim, no Brasil, né? E é verdade isso, né? E a Betina também fez o doutorado fora, né? Parte do doutorado na Itália, isso é uma coisa bem legal. E para quem não sabe, também a Betina foi a pessoa que me ajudou ali inicialmente a implantar uma cultura que é a cultura do aspargo, né? Que a gente tem pesquisado também
e tem dado aí bons frutos também, né, Betina? Que depois até Que pode legal. estar bem legal. Então, pessoal, hoje nós temos aí algumas perguntas, né? Muitas dessas perguntas foram encaminhadas por alunos do curso, né, de gestão do agronegócio, que é um foco justamente a gente dar uma visibilidade a esse curso e também a importância dessa cadeia, né? Então, e ao final da live, né, os estudantes eles conseguiram um patrocínio, né? Eles conseguiram a doação de 6 garrafas, né, de vinhos finos de altitude. E no final, né, a gente vai fazer ali uma dinâmica onde a gente vai pedir, né, quem gostaria de participar desse sorteio. E depois a gente vai fazer esse sorteio, né? E amanhã a gente vai comunicar quem são as pessoas aí sortudas, né? Mas a priori, já agradeço, né, as pessoas que colaboraram. No final ali eu vou falar que quais são as vinícolas que doaram o vinho. Mas, Betina, o pessoal está perguntando, né, em qual vinícola hoje você atua, né? Se você puder responder, o pessoal perguntou ali no chat. Sim, então eu até estou degustando um vinho aqui da vinícola, né, que eu estou atuando agora, é algo bem recente, mas é um dos vinhos que vou estar no sorteio, que é esse vinho aqui, da Quinta da Neve. Então, Legal. forte, é um Cabernet Merlot e Sangiovese. Então, a vinícola, na verdade, eu voltei depois do doutorado para São Joaquim, com a ideia de fazer o meu projeto próprio, né? Uhum. Então, eu iniciei o plantio aqui, que a minha família meu pai já é produtor de maçã aqui. Então, eu iniciei, mas é tudo muito demorado, né? Então, meu vinhedo está no segundo ano e eu estava aqui, né? Estou aqui implantando esse meu vinhedo, né? Que vai ser a minha vinícola aí no futuro, que vai ser a Vila de Bem. Mas, Bacana, olha só. então, desse processo, o pessoal, a Quinta da Neve foi a primeira vinícola, né, da região de altitude Uhum. aqui. Logo depois veio a Vila Francione, então são as duas primeiras grandes vinícolas. E a Quinta da Neve tinha um proprietário anterior, né, que foi esse pessoal que implantou a vinícola, né, que são até os donos da Decanter aí no ramo de importação de vinhos. E nesse ano a vinícola, nesse ano mesmo, no início do ano, a vinícola foi vendida, né, para um novo grupo de proprietários. Então eles me procuraram, né, enfim, isso também é bem gratificante, porque a gente está aí, né, Fernando, há um longo tempo nessa Uhum. estrada, e então surgiu o meu nome, alguns já me conheciam, né, eles são 5 sócios, então a gente começou a conversa e então eu estou agora envolvida no projeto também da Quinta da Neve, que vai ter toda uma reestruturação dessa vinícola. Que legal, Betina, que legal. Então podemos começar a sabatina? Brincadeira. Os alunos tiveram É, perguntas, né? A gente fica feliz quando os alunos. sim, eles fizeram bastante perguntas, né? Então a Legal. primeira pergunta, assim, que o pessoal mandou é como que surgiu, né, a vitivinicultura de altitude em Santa Catarina, né? Hum. Como que surgiu essas ideias? Por que plantar é, uvas finas na região serrana, né? Como surgiu isso? Ah, Fernando, então isso é bem bacana, né? Eu sempre gosto de contar o histórico, porque nem todo mundo sabe. E na verdade foi assim, ali em 99, 2000, por a gente estar numa região alta, né, e fria, a EPAGRE iniciou alguns estudos Uhum, climatológicos em relação à aptidão agrícola, né, para o cultivo da vitis vinífera. E em 2000, a EPAGRE publicou, né, um estudo científico mostrando que a região aqui da Serra era preferencial 1 para o cultivo da vitis vinífera, porque ela exige horas de frio, né? Como a gente sabe, é uma cultura de clima temperado, então ela tem algumas exigências térmicas. E nós aqui, então, no Planalto, na região de altitude, conseguiria, então, suprir essa necessidade da planta. E com isso, alguns empresários já estavam atentos também e gostariam de produzir vinho em Santa Catarina e uva vinífera. E, e aí, juntamente com esses estudos da EPAGRE, isso iniciou então no ano de 2000. Então, iniciou ali, então se tinha, né, esse respaldo da pesquisa que se poderia plantar, cultivar, que ela iria produzir bem aqui. E aí, então, iniciaram os primeiros empreendimentos, que foi a Quinta da Neve e a uhum. Tony, né, que é uma grande vinícola aqui também, do Dilor Freitas, né, um empresário de Criciúma que queria produzir vinhos, então ele andou ao redor do mundo inteiro,
querendo entender, né, o que seria melhor de mudas, de variedades, de cultivo, e seguindo esses estudos do Estado, da pesquisa do Estado, ele resolveu implantar, então, a Vila Francione, que foi a primeira vinícola com visitação, com visibilidade voltada ao enoturismo também. E um ano antes, a Quinta da Neve já estava iniciando o plantio dos vinhedos. Né? Então, a Quinta da Neve foi a primeira a implantar o vinhedo e logo depois também já fez a vinícola. E a partir daí, foi todo um início, né, nesse primeiro momento, Uhum. que realmente o nosso terroir tinha características específicas que produziam vinhos muito interessantes, né, devido a essa nossa amplitude térmica, essa condição climática, região fria, principalmente potencialidade para vinhos brancos, né, isso foi se descobrindo também ao tempo, a pesquisa andando junto com esses novos empreendimentos, e a partir daí começou a surgir, né, outros empresários, enfim, outras Uhum. iniciativas. Então, foi assim que começou mesmo, né, o nosso cultivo de viníferas aqui. E a gente diz que a gente é uma região extremamente nova ainda, porque se a gente pensar 21 anos, 20 anos, né, no caminho aí da vitivinicultura realmente não é nada. E a gente já está num patamar bem considerável. Então, isso é bem interessante, assim como se desenvolveu a nossa produção da uva e do vinho aqui na região. Betina, que legal, né? E você, na sua fala, você comparou, né, a região, falando que é uma região jovem na questão da produção dos vinhos, né? Vamos fazer uma comparação, por exemplo, as regiões da Itália, França, né, a região de Portugal, né, que são popularmente conhecidas como as regiões que mais produzem vinhos nobres no mundo. Mas o que que difere, né, essa região, né, quando você falou, inclusive, uma palavra legal, que é a palavra terroir, o que que é o terroir? O que que isso significa na linguagem, né, da pessoa que gosta de vinhos e a pessoa que vai procurar, por exemplo, uma área para plantar, né, as videiras? Então, terroir a gente usa muito até comumente quando a gente fala de vinho e produção, mas para quem não é da área pode ficar pensando, né, o que que é esse termo? Então, é um termo francês que na tradução literal significaria solo, né, terreno, mas no mundo do vinho ele tem um contexto que envolve a produção da uva naquele local. Então, se a gente pensar uma mesma variedade aqui, né, por exemplo, sei lá, Sauvignon Blanc. A Sauvignon Blanc produzida em São Joaquim, ela é diferente da Sauvignon Blanc produzida no Chile, que é diferente da Sauvignon Blanc produzida na Austrália, enfim, em qualquer lugar do mundo. Então, o que faz isso é o terroir. Principalmente três características básicas: o solo, né, o terreno que essa videira está sendo produzida, condições climáticas, insolação, altitude, enfim, né, todas as condições ambientais, e o homem também interfere nesse terroir. Então, a tradição, o cultivo, a forma de cultivar, a forma de manejar, a forma de elaborar o vinho. Então, basicamente, isso engloba esse termo, né, terroir. Então, por isso, Hum, aqui a gente diz que a gente tem esse nosso terroir específico, que é caracterizado pelo quê? Altitudes elevadas. Então, nossos vinhedos estão aí entre 900 e 1.400 metros de altitude. Isso é uma característica específica, né, em precursores aromáticos, enfim, toda essa característica da uva. Amplitude térmica também é algo bem marcante, até acho que eu comentei em relação ao nosso terroir. Quer dizer, enquanto a uva está maturando, no período produtivo, a gente tem uma diferença muito grande da temperatura do dia em relação à noite. Então, isso faz com que o nosso ciclo aqui, né, por a gente ter esse frio noturno, seja muito prolongado. Então, se a gente pensar numa variedade que, sei lá, na Serra Gaúcha eles colhem em fevereiro, março, por exemplo, uma Cabernet Sauvignon, uhum. a gente aqui na Serra Catarinense vai colher lá em abril, né? Esse ano até foi um ano um pouco atípico, a colheita foi um pouco acelerada, mas geralmente nessa época, hoje a gente está em 15 de abril, a gente está terminando a colheita ou indo para o final da colheita. Então a gente tem um ciclo longo. E isso faz com que a gente acumule muitos compostos na uva, que são interessantes para a elaboração do vinho, como antocianinas, polifenóis, compostos estruturantes. Então, tudo isso faz parte de um terroir. E cada região vai ter sua especificidade, sua característica, seu estilo, né? Então, é isso que É. marca. Betina, e então assim, eu acho que
realmente a região ela apresenta características específicas e significa que o vinho daqui não tem lugar nenhum do mundo, né? E Não tem. inclusive esses vinhos estão sendo premiados, né, em vários concursos nacionais, internacionais, né? E algumas outras perguntinhas aqui dos alunos é a questão do potencial de produção, né? Quantas vinícolas hoje existem aqui na região? Não sei se você tem essas informações do volume de produção de garrafas e quanto que isso gera, né? Eu acho importante a gente frisar quando a gente fala de cadeias produtivas, né, dentro do agro, justamente esses valores de produção, o quanto que isso injeta, podemos dizer assim, na economia dessas cidades, né? Então, Sim, seriam assim mais ou menos realmente o número de vinícolas, quanto que é produzido e qual que é o valor de produção hoje. o valor de produção. Então, o número de vinícolas, a gente acaba falando em projetos vitícolas, porque Uhum. É. tem o vinhedo, mas ainda não tem a vinícola, ou tem a vinícola e compra uva, que é mais difícil, né? Uhum. Então, mas em geral aí é em torno de 35 a 40 vinícolas. Então já é um número bem expressivo, né? O pessoal fala, nossa, quando eu dou o curso, mas tudo isso a gente conhece uma, duas. E Uhum. realmente, pensando na região de altitude, em torno disso e até mais agora, né? A gente já vem crescendo muito. E algo interessante, eu gosto de colocar assim, eu acredito, né? Ainda não tem um estudo tão histórico da nossa região por ser muito nova, mas a gente teve aquela primeira geração de vinícolas, que foram grandes empresários, que investiram pesado. Depois a gente teve uma segunda geração, e hoje eu acredito que a gente está na terceira geração de produtores, onde a gente está tendo uma diversificação maior de produtores e vinícolas Uhum. menores também, né? Projetos menores, mais artesanais, aquilo do pequeno produtor, que realmente vai depender daquela renda. E isso está surgindo agora na região, que é algo bem interessante, né? Que antes não se tinha. Antes se tinha Ah, é. projetos, na verdade, né? Essa era até uma pergunta, né? Eu até já adianto, né? Acho que acho que já que você tocou nesse assunto, que o pequeno produtor ele consegue produzir vinhos finos, porque normalmente a gente vê assim, quando em viagens, né? Vinícolas assim que tem um porte assim realmente um investimento muito alto na questão turística também, né? Que é um ramo muito importante e às vezes atrelado com os vinhos, né? E aí depois até uma perguntinha que eu vou fazer sobre a questão do turismo na região. Uhum. Mas é possível um pequeno produtor familiar produzir vinhos finos de altitude, É, né? E- é possível e a gente já tem exemplos disso, né? Claro que tem que ter alguns cuidados maiores, a questão do frio, a questão da estrutura tecnológica mesmo, não é tão simples, mas é possível se ter qualidade. Até bem, agora está assim, meio na moda os vinhos de garagem, que o pessoal fala, então tem gente que produz vinho na garagem de casa mesmo, compra uva, né? Tem aqui no nosso estado, tem pessoal produzindo vinho fino em Florianópolis, vem aqui, compra uva e faz o vinho de garagem. Pequeno produtor, um exemplo até que foi nosso aluno, o Alberto Bach, né? Ele tem a Zanella Bach, ele é um pequeno produtor e é aqui no Vale do Boava, ele tem a produção dele toda ali, né? Então, é possível, é trabalhoso, mas se consegue e se tem um valor assim regional interessante, né? De tudo conseguir mostrar o estilo do produtor, enfim, produtores pequenos. Então, isso eu acho uma parte Uhum. que não é tão agronegócio como um negócio tão grande, mas que fomenta muito, e essa parte daí, depois a gente pode comentar sobre o turismo. É interessante você ter várias vinícolas, né, pequenas, estilos diferentes, e, claro, ter os grandes empreendimentos também, enfim, né? Mas é possível sim produzir vinho fino em pequena quantidade. Legal, legal. Tá chegando algumas perguntinhas, tá? Eu vou deixar para o final, eu acho, da live, né? Para responder essas perguntas, né? E assim, em questão assim de volume de produção, quantas mil garrafas são produzidas por ano aqui? O último dado que eu me lembro, esses dados também é meio, né, não são bem Uhum. atualizados, agora não sei como é que tá, mas eu tinha o dado de 1 milhão de garrafas na região de altitude, em torno de 600 hectares. Agora também já deve estar um pouco maior, né, teve um Uhum. Então a gente tem aí em torno de 600 hectares de videira, né, hoje no nosso estado, e esse número vem crescendo em torno de 1 milhão de garrafas. Então é pouco, se a gente pensar, né, em grandes escalas, isso representa.
Eu lembro, eu representava nem 1% do produtivo no estado, né? Porque o Uhum, vinho, ele ainda é muito menor do que o vinho de mesa, né? Se a gente pensar o Vale do Rio do Peixe ali, Videira, Pinheiro Preto, são os maiores produtores, né? De vinho do estado. uhum, Aí com as vites Labrusca, né? Ainda é o nosso maior, como no Rio Grande do Sul também, né? O Rio Grande do Sul é o maior estado produtor, representa 45% aí da produção do Brasil, mas o que predomina ainda é o vinho de mesa. Então, é legal. vinho fino já é uma fatia bem pequena e nós aqui ainda, né, somos menores ainda. Mas é o que eu sempre digo, a nossa região, eu acredito que ela não é uma região de grandes volumes, né? A gente nunca vai chegar, quer dizer, pode ser que chegue, né, isso vai aumentar, mas eu acredito nunca é o nosso estilo é produção, não tanta produção, mas visando muita qualidade. A gente sempre teve Uhum, na nossa região grande qualidade dos vinhos. Porque esses empresários que iniciaram, eles não tinham aquela tradição e nenhuma, como é que eu posso dizer assim, nenhuma mania ou nenhum vício, eles não eram uhum, produtores, né? Então eles assim, eu quero produzir o melhor vinho, o que, que eu preciso hoje no mundo para produzir um bom vinho? Tecnologia, foi muito investido em tecnologia. Então isso a gente teve um salto muito grande, né? A gente não teve que passar pelo aquele período de adaptação, de evoluindo. Eles já chegaram produzindo com muita qualidade, né? Com bons equipamentos, boas vinícolas. Então, acho que esse é o nosso grande diferencial. Talvez não um volume não absurdo de garrafas, mas com uma qualidade bem, tanto na uva, né, que é muito importante uhum. no vinhedo, quanto na elaboração do vinho. Legal. E, Betina, você falou da questão da vitis vinífera, vitis labrusca, né? Mas vitis vinífera, né? Eu queria que só que você pudesse citar quais são as principais, qual que é o carro-chefe dentro da vitis vinífera hoje aqui na região. E, Uhum. pessoal, vitis labrusca aí são as uvas de mesa, né? Mais usadas para fazer os vinhos coloniais, né? Como a Niágara, né? E assim algumas outras. Mas se você pudesse falar, Betina, qual que é o carro-chefe aqui na região? Ou se tem coisa nova chegando, se o pessoal está pesquisando variedades novas, europeias, né? Mas dentro das vitis viníferas, né? Que são as uvas finas, né? Quais são as principais e qual que é a importância, né? Desse estudo de novas variedades aqui para a região? Legal, Fernando. Então, isso é sempre uma pergunta, né? Os produtores também, quem está pensando em plantar um vinhedo, sempre veio nos perguntar o que vai bem aqui, o que produz bem. Então, se tem um conceito também de variedade emblemática, porque em Uhum, alguns do mundo a gente tem isso, né? Ah, na Argentina é Malbec, no Chile é Carmener, e assim por diante. Então, aqui a gente é muito novo e a gente ainda não pode dizer, né, afirmar com certeza nossa variedade emblemática é tal. A gente tem muitas possibilidades, ainda estamos descobrindo isso. Mas uma variedade que se adaptou muito bem na nossa região foi a Sauvignon Blanc. Pelo uhum, ciclo dela, né, ela não é precoce, não tem problema com geada, ela produz bem. E o vinho dela é muito típico, né? Então a gente está numa região fria, como eu falei, ela é regiões frias predispõe muito para variedades brancas pelo perfil aromático. Então, eu diria assim, o nosso reconhecimento mundial, como você falou, que a gente sempre aparece em concursos mundiais com vinhos premiados, vem muito da Sauvignon Blanc. E aí depois teve um trabalho que eu participei na época da graduação ainda, depois no mestrado, que foi o trabalho do Alberto Briguenti com variedades italianas. E todo um projeto, na verdade, né, de pesquisa, ele fez a tese de doutorado dele, mas a gente tinha esse projeto Trento, que foi financiado pela comunidade trentina no início, de testar as variedades italianas aqui, né? E paralelamente a isso já tinha alguns produtores que a própria Quinta da Neve já testava variedades italianas, o Sal Bianco da Leone de Veneza, uhum, depois veio o Conte, o Bassetti, produtores que tinham essa vontade de produzir variedades italianas. Então aí se destacou muito a Sangiovese e a Montepulciano, que fazem grandes vinhos aqui para nós, né? Então, mas fora isso, tipo, brancas, Manzoni Bianco, Vermentino, essas variedades aí produzem muito bem, né, para nós. Então, existe uma quantidade grande de variedades italianas bem adaptadas. A Rebo, uma variedade tinta que veio da uhum.
muito boa. E então, né? E claro, as francesas, as tradicionais, Merlot, a Cabernet Sauvignon foi a mais plantada no começo, né? Até por ser a variedade mais cosmopolita, que o mundo inteiro planta, o mundo inteiro conhece. Mas a gente observou ao longo disso que essas italianas ou algumas outras variedades, a própria Malbec, produziam vinhos, tinham uma qualidade muitas vezes maior que a própria Cabernet. Então, hoje a gente já soube trabalhar também melhor com a Cabernet. No início, né, era tudo novo, foi se trabalhando. Então, a gente tem bons vinhos de Cabernet Sauvignon hoje, mas não é a variedade, eu diria, principal entre as tintas, mas também Uhum. ainda é mais plantada. E agora, como Legal. eu tô de novidades, só para terminar, teve um trabalho também que foi, na verdade, participei, que foi a minha tese de doutorado, das variedades Piauí, que são variedades com resistência a doenças, que eu acho que tu já acompanhou um pouco desses trabalhos também, né, Fernando? Uhum. É. Ali na E EPAGRE eles fizeram um experimento, né? Bem legal em São Joaquim. ali, aqui na Ipag de São Joaquim tem um Uhum. experimento. Na verdade, tem 4 locais do estado. Uruçanga, as mesmas variedades, Videira também, as mesmas variedades, e lá em Água Doce. Então, Uhum. elas estão sendo muito estudadas na Europa, né? Pelo melhoramento genético delas. Então, elas foram selecionadas porque elas têm a maior parte do DNA de vinífera. Então, tipo, 90% do DNA de vinífera, ela é como uma vinífera. Mas ela tem ali 5% de um cruzamento com uma espécie rústica que traz a resistência ao míldio, que é a nossa principal doença. Ou ao oídio É. também. Então, eu acho isso muito interessante para a região. Acredito que vai ter um futuro aí, onde a gente vai conseguir reduzir o número de aplicações de defensivos, ter um ambiente mais sustentável e uma produção, né? E com alta qualidade na vinificação também. Então, acho que é bem promissor. Que legal, Betina. É, só avisar o pessoal que está fazendo perguntinhas ali no chat, tá? Ah, tem um aluno do Gestão do Agro anotando algumas perguntas, tá? E no finalzinho ali nós vamos tentar responder algumas, tá? É, então, assim, o pessoal aí que está fazendo algumas perguntinhas, tá? No final a gente vai selecionar algumas para fazer a pergunta para a Betina. E, Betina, reunindo assim algumas ideias assim que o pessoal levantou é sobre a questão assim da implantação, né, de um vinhedo. É Uhum. caro implantar um vinhedo? Aonde que eu busco mudas, por exemplo? Como que eu escolho o local? Tem que ser um local, por exemplo, com solo mais arenoso, um solo mais. Porque a região ali é uma região normalmente que tem um solo, é propícia para a cultura da maçã. Aonde que dá a maçã da uva? Uhum. É, qual que é essa indicação assim que vocês, agrônomos específicos, né, e que tem informação nessa área, o que que vocês recomendam, né, para implantar um vinhedo? Legal, Fernando. Isso é bem importante, né? Ter essa escolha com critério, né? Eu participei de algumas consultorias que eu acabei dando. Uhum, Muitas vezes a pessoa já tinha comprado a área para produzir o vinhedo, mas ela não tinha o conhecimento técnico, né? E não buscou um auxílio técnico. E depois ela mostrou essa aqui é a área que eu comprei. Mas era uma área totalmente voltada para o sul. Então a gente está no hemisfério sul, a nossa face soalheira, a nossa face ensolarada é a face norte. Então a gente sempre vai plantar voltado para o norte, né? E nesse caso, esse produtor, um pequeno produtor, ele comprou essa área e a área dele era toda voltada para o sul, sudeste. Então ele iria plantar ali. Pode plantar, mas a videira ela gosta, a gente quer, né, que ela tenha o máximo de insolação possível. Então a gente sempre busca a face norte e a orientação do vinhedo, das fileiras, no sentido norte-sul, né? Para o sol percorrer um lado durante a manhã e o outro lado da planta durante a tarde. Então, isso é o primeiro ponto, né? Que tu tem que olhar numa. Ah, eu tenho minha propriedade, aonde que eu vou plantar? Sempre cuidar dessa orientação, né? A orientação do sol, que é o principal. Segundo lugar, tu perguntou a questão de mudas. Mudas hoje está bem complicado até, assim, questão de viveiros. Uma coisa que eu sempre falo, né, sempre falava para os alunos também, nunca economize na muda, porque a muda é algo que tu vai comprar, mas é o que vai ficar ali para o resto, né, da tua produção. E muitas vezes eu também acompanhei isso, produtores economizam na muda, compram uma muda de qualidade ruim,
e aí o vinhedo fica ali patinando, o que é que tu já tem que esperar 3 anos para ter a primeira produção, né? Muitas vezes se torna 4, 5, 6 anos e o vinhedo não se desenvolve. Então, assim, é aquele famoso barato sai caro, né? É. Então, é algo que a gente não pode economizar. Tem viveiros credenciados, viveiros idôneos, que têm uma qualidade garantida. Hoje a gente tem a VCR, que é o maior viveiro do mundo, né? Lá em Rauchedo, na Itália. A gente consegue fazer importação direta. Tem um representante aqui no Brasil, então você pode escolher, tem os catálogos dele de porta-enxerto, de copa, e eles vão entregar para ti, né, com todo o processo de importação feito por essa empresa representante da AVCR, né, que é o viveiro aí da Rauchedo, que é o maior viveiro de mudas viníferas do mundo. Então a gente consegue obter essas mudas. Eu, inclusive, comprei ano passado, esse ano já estamos comprando, então é algo fácil. O pessoal sempre pergunta, né? Ah, como é que eu Uhum. consigo? E tem outros viveiros aqui, a Razip, em Vacaria, faz mudas, tem a Vitasse, em Minas, que são viveiros reconhecidos, né? Mas é o que eu sempre digo, é ter esse cuidado para não, né, ou não fazer aquela muda caseira que depois dá problema, também não se desenvolve. Uhum. Legal. E pode perguntar. Então, eu vou fazer mais duas perguntas, tá? Nós estamos aí já com 30 minutos, né? E lembrando que o teto da live é em torno de 1 hora, né? Então eu vou tentar aí focar um pouco nessas perguntas e depois focar nas perguntas ali do pessoal que está participando, né? Estamos aí com quase 60 pessoas participando, bem legal, né? Uhum. E mais uma vez agradecendo e parabenizando por esse momento, né, que você se disponibilizou. E uma pergunta assim que é bem legal para o pessoal é sobre a questão da produção orgânica, né, de vinhos. Existe aqui na região projetos, né? Ou isso não tem aí alguém que queira pesquisar ou trabalhar nessa área? Se existe, quais são as dificuldades, né? O que você poderia falar dessa produção orgânica, né? Existe vinho orgânico hoje na região? Então, Fernando, hoje é rotulado e com selo da certificação, né, de vinho orgânico, de produto orgânico da nossa região, eu desconheço. Se alguém está produzindo já e rotulando, eu nunca ouvi nenhum produtor. Uhum, Vários projetos que tentaram, né, a produção orgânica, até a biodinâmica. Teve um projeto bem no início que o pessoal lá em Urupema queria produzir biodinâmico. E, na verdade, assim, no Brasil como um todo, como a região do Sul aqui, a gente é um dos maiores produtores, apesar que isso agora está se espalhando bastante, né? Até para o Norte, Nordeste, enfim. Mas, assim, é difícil, né? Não vou falar, é simples, é bem difícil produzir vinífera da forma uhum, orgânica, porque elas são muito sensíveis à doença, né? São plantas bem mais sensíveis do que uma Isabel, uma Merlot, as variedades americanas, como a gente falou. Alguns sucessos que o pessoal tem é no cultivo protegido, né? Sobre lona. No Rio Grande do Sul, tem bastante ali na região de Ipê, tem bastante produtor uhum. orgânico. E agora as Piuí, né? Eu acredito que com as variedades Piuí vai ser mais um ponto em que se vai favorecer, né, a se ter uma produção orgânica, porque aí tu consegue juntar a genética da planta, a resistência genética dela, e aí faz técnicas de manejo, né, cultivo protegido, sobre lona, evitar o molhamento foliar, tudo isso aí eu acredito que vai facilitar para se chegar realmente a essa produção orgânica. Mas o que eu acredito muito e eu gosto muito dessa linha também, pretendo produzir assim, é a gente ter um equilíbrio, né? Talvez tu não vai ter Uhum. que a tua produção é orgânica, mas tu já produzindo uma variedade assim, ou mesmo uma vinífera, reduzindo muito o uso de agroquímicos, né? Utilizar produtos realmente quando é necessário. Usar essas ferramentas aliadas a um controle biológico, a cobertura. Aqui o pessoal, a Monte Agudo é um exemplo que fez a Chardonnay sobre a lona plástica. Uhum. Nossa, ela, só por fazer isso, ela reduziu, elas comentam, né, que reduziu em torno de 30% a aplicação de defensivo. Então é isso, ter um ambiente bem saudável, né, e buscar aí esse melhor equilíbrio do ambiente. Isso, com certeza é possível. Que legal, que legal. Então, Betina, você falou dessa questão da importância, né, da vitivinicultura na região. Também, para quem não
para quem desconhece um pouco o assunto, né, a Serra Gaúcha também é uma região de grande importância na produção de vinhos, né? Mas como que está o Brasil, né, hoje frente à produção mundial? Nós estamos engatinhando ou a gente está se equiparando em questão de volume de produção e qualidade desses vinhos aí, por exemplo, com regiões já consagradas no mundo? Se você nos fala aí dessa questão, como está o Brasil hoje no ramo de vinhos finos? Na verdade, o Brasil, assim, né, nesse a gente pegar o ranking, ali os maiores produtores, sempre a Itália e França, em torno de 50 Uhum. milhões de litros, né? Daí depois vem a Argentina, Estados Unidos, e a Espanha. Sempre os três primeiros ficam na briga ali, Itália, França, Espanha, depois Estados Unidos e Argentina. Então, com uma litragem grande, né? 40 milhões de hectolitros e tal. E nesses dados, o Brasil está lá, geralmente, o último dado que eu me lembro, a gente estava em 17, em vigésimo lugar, né? Então, realmente, nós ainda não somos expressivos, né? Entre os 10 principais produtores, digamos Uhum. assim, estamos lá, né? Nossa produção ainda é baixa. Mas, em questão de qualidade, o Brasil já está sendo visto, a China também vem crescendo bastante na produção de vinho, mas o Brasil já vem sendo visto como grande qualidade, né? O nosso espumante, como tu comentou da Serra Gaúcha, tem um reconhecimento mundial já bem posicionado, enfim, vinhos que têm bastante qualidade. Mas no cenário mundial não estamos aí. E outra questão que a gente observa muito, o consumo. O nosso consumo ainda é Uhum. muito consumo do brasileiro, né? Fica em torno de 2 litros habitante ano, a nossa per capita. Isso é um problema, na verdade, porque o vinho no Brasil não é considerado alimento, né? E ele é taxado com o mesmo, por exemplo, lá quem produz uma cachaça, né? Um uísque, né? Então, assim, isso é um pouco injusto com a cadeia produtiva do vinho, né? Porque em outros países ele é um alimento, ele é sobretaxado, na verdade ele é taxado ali com imposto como se fosse um alimento, né? E na Isso é um Itália, problema. valor É. muito realmente é um alimento para eles, né? Tá sempre nas refeições e tal. Uhum. Esse dado que eu coloquei é pensando no Brasil inteiro, então nosso país é muito grande. Aqui no sul essa média já é mais alta, em torno de 10 litros habitante ano. E algo bem interessante para o vinho, que eu acho que é interessante a gente comentar, foi a pandemia, que realmente durante a pandemia o brasileiro aprendeu a tomar vinho nacional, né? Começou a descobrir Uhum. nacional. E isso já tem. Agora os estudos aí estão sendo feitos de dados, mas realmente aumentou muito o consumo interno. Então esse valor tende a aumentar e o Ibravin faz estudos que se continuar, né, essa linha, nós temos um grande mercado aí para alcançar no mundo dos vinhos. Legal, Betina. Estamos aí a alguns minutos de finalizar a live, né? Para a gente poder finalizar algumas perguntinhas, qual que é a importância, então, da vitivinicultura hoje para o turismo na Serra, né? O que você acha aí que isso tem contribuído? Porque é uma cadeia, né, que tem aí aliado e estimulado, né, vários outros empreendimentos, né? O que isso tem aí gerado aí de riqueza para a região? Olha, Fernando, eu acredito que o enoturismo é muito importante para a nossa região. Uhum. A serra está em alta, né? As pessoas estão querendo sair um pouco do litoral, da correria, principalmente final de ano, que era muito visado o litoral, e estão vindo para a serra. Tem toda essa região, essa questão do frio que já existia. E o Uhum. vinho entra perfeitamente nesse mundo do enoturismo, né? Então tem projetos aí muito grandes, né? A própria Quinta da Neve agora com essa reestruturação tem projetos muito grandes voltados ao enoturismo. Tem a Teira, que é em Bom Retiro, que é um empreendimento turístico. A própria Vila Francione, enfim, todas as vinícolas estão se voltando a ter um receptivo, a receber bem o turista. E muitos turistas hoje procuram a Serra Catarinense para realmente aquela pessoa que gosta de vinhos finos e que quer conhecer esse mundo, né? Então, acho que isso é um grande potencial que a gente tem que explorar cada vez mais, porque o turista Uhum. muitas vezes é aliado, né, a esse clima de serra e junto gosta de vinho e é o principal, hoje dos principais pontos turísticos que ele busca é a visitação nas vinícolas. Então, eu acho que Legal.
a rota dos vinhos já é uma iniciativa há bastante tempo, mas ainda falta isso ser melhor estruturado, né? Lembra que até na época que a gente estava aí, tu criou aquele, que foi bem interessante, aquele aplicativo para as pessoas conseguirem chegar na vinícola. Então, existem vários projetos, assim, e a ideia agora é o governo realmente apoiar, né, asfaltar Uhum. rota que interliga as nossas vinícolas aqui. E é isso que a gente espera, ter o apoio aí do nosso governo, né? Da parte aí pública, aliado aos grandes empreendimentos que vêm surgindo e aos empreendimentos que já existem, né? Então, acredito que tem um longo caminho ainda, mas que isso já é uma realidade bem marcante aqui dos nossos turistas. Legal, Betina. Antes da gente finalizar, eu só vou fazer aqui a questão do como que a gente vai fazer ali o sorteio, tá? Das Tá, garrafas dos vinhos. Então, os alunos conseguiram a doação de 6 garrafas, né? Eu vou falar aqui, então, uma garrafa de rosé doado pela Vinícola Quinto das Araucárias, uma garrafa de Sauvignon Blanc Alecrim doado pela Vinícola Suzin, uma garrafa de tinto Malbec doado pela família Chimizo da cooperativa Sanjo, uma garrafa de tinto Cabernet Sauvignon também doado pela família Chimizo da cooperativa Sanjo, uma garrafa de tinto Merlot doado pela Vinícola Quinto da Neve e uma garrafa de branco Chardonnay doado pela Vinícola Quinto da Neve. Então, como que vai funcionar o sorteio, tá? A gente tem aí um aluno que está ajudando ali na live. Ele vai estar anotando o nome das pessoas, tá? E depois, amanhã, a gente vai fazer esse sorteio, tá? Vamos fazer pelo Excel, tá? Uma forma bem simples. E aí, qual que é a forma, né? Se a pessoa quer participar desse sorteio, que quer concorrer a uma dessas garrafas, tá? Coloque o nome aí no comentário. Então, faça um comentário. Vamos supor, se eu estivesse participando, colocar lá, Fernando Domingos Zinger. E então, a gente vai anotar esse nome e depois a gente vai fazer o sorteio. Tá? E aí, então, vai entrar em contato com a pessoa, isso vai ser enviado pelo correio. Então, essa organização também está sendo feita pela turma da gestão do agronegócio, que é um dos objetivos da questão da extensão, né, que eu já falei no início. Beleza, pessoal? Então, vamos lá. Quem quiser participar aí, faça um comentário aí, coloque o seu nome e aí a gente vai estar anotando. Beleza? E agradecendo, né, as pessoas que fizeram a colaboração, a doação, né, para os estudantes, né, que são aí os atores também principais aí desse momento bem legal. Então, Betina, só fazer umas perguntinhas aqui que o pessoal mandou. O pessoal mandou bastante perguntas, acho que não vai dar tempo da gente fazer todas. Mas a questão da produção, né? Por que que o vinho ele é colocado tanto em barricas quanto em tonéis de inox? Qual que é a diferença disso, né? Do vinho vinificado na barrica e no tanque de inox? Como que funciona esse processo? Por que faz? O que coloca na barrica? O que é a barrica, na verdade? Tá. Então, na verdade, assim, se pegar um vinho vinificado no inox, ele vai ter notas ali da uva frutadas, notas que a uva, né, que até o pessoal perguntar, tô sentindo nesse vinho aqui frutas vermelhas, que isso é bem normal a gente Uhum, falar no mundo da enologia. O que que é isso? A uva, a vitis vinífera, no momento da fermentação, num tanque de inox, ela vai gerar essas notas, né, que vai te remeter a outras frutas, a outros condimentos, enfim. Rica, principalmente o carvalho, né, francês ou americano, ele vai transmitir outras notas, né? Vai aumentar essa complexidade desses aromas do vinho. Então, por que que a gente coloca determinados vinhos, né, para envelhecer na barrica? Para ele ter ali notas principalmente baunilha, tostado, defumado, chocolate, especiarias, isso tudo pode vir da passagem por barrica. Então ele vai dar uma estrutura de uhum, vinho, uma complexidade. Então vinhos que combinam, que tem estrutura, tem esse estilo para esse envelhecimento da barrica, a gente faz, ele passar ali, vai dependendo do enólogo, do vinho, do que tu quer naquele momento. Pode passar 6 meses, pode passar 12 meses, pode ficar 24 meses dentro da barrica, tendo essa complexidade, obtendo essas notas que só da fermentação no inox ele não teria. Então ele aumenta, né, esses aromas no vinho. Basicamente é isso. legal. Eu acho que é isso, né, Betina? Acho que a maioria eu estava vendo as perguntas, a maioria das perguntas você já conseguiu responder, né, em muito das suas falas, né? E também eu acho que foi um momento bem legal. Se a gente fosse falar,
ficávamos a noite toda aí, né? Com E é certeza. realmente um assunto bem bacana, bem legal e eu acho que a gente pode partir agora para finalizar a nossa conversa. O que que tu acha? Isso aí, Fernando. Gostou? Adorei, agradeço a todos que eu estou vendo ali, alunos, família, o pessoal que participou, é bem bacana, né, ter essa presença de vocês aí, agradeço mesmo por estarem aí na live, e gostei muito do nosso bate-papo, espero que tenha atingido aí, principalmente em nome do Claudir, a turma aí de gestão de agronegócio, que buscou esse tema, que teve esse interesse, espero ter respondido aí o que eles queriam, né, saber sobre a vitivinicultura. Uhum. E, enfim, para mim, eu poderia ficar aqui também tomando vinho e conversando com vocês bastante tempo. Eu agradeço e estendo, né, os cumprimentos também a todos ali do Campus Lages, tá? Que sabem, né, do seu potencial, de todo o seu empenho, né, quando você foi nosso colega também aqui, e também no Campus Urupema, né, dar um abraço também pro pessoal lá. Então, assim, eu gostaria de agradecer mais uma vez, Betina, né, pela sua participação, pela disponibilidade, pelo seu conhecimento compartilhado, pela pessoa maravilhosa que você é também, né? E eu acho que todo mundo aí viu uma pessoa aí que tem um grande talento, um grande potencial e que, né, alça voos aí longos, né, e que as pessoas aí sempre vão ouvir falar quando se fala de vinho de altitude aqui na Serra Catarinense, né? Muito obrigado, viu? Obrigada, Fernando, pelas tuas palavras. A gente teve esse tempo de parceria ali. Tu também é uma pessoa muito legal, maravilhoso também, em todos os sentidos, todos os projetos que a gente fez. Quero depois ver como é que tá a tua produção de aspargos, que foi algo que a gente começou ali e tu Uhum. também fazendo isso. Então, tenho um carinho bem grande por todos os colegas do IFSC, Lages e Urupema, mas vou estar sempre aí. Obrigada pelas tuas palavras. E o que eu puder contribuir com a região, com a vitivinicultura, com a pesquisa, eu gosto muito também ainda desse, né? Não Uhum. quero, sempre que precisarem, não, vou estar sempre disponível também para colaborar com vocês no que for preciso, com os alunos, enfim. Precisarem de mim, eu estou aí. Muito obrigado. Né? Então, acho que podemos encerrar, pessoal, e eu agradeço a todos, né, que estiveram conosco aqui hoje, os alunos do Campus Lages, especialmente os alunos de gestão do agro que organizaram, né, junto com a Betina, o professor Clevionei também, né, que é um parceiro dessa disciplina de atividade de extensão, a professora Luciane Costa, que tem aí coordenado o curso, né, o Rafael, né, que é o jornalista do nosso campus, que também deu aí todas as diretrizes para a gente organizar a live, né, e a todos do Campus Lages também que puderam participar, né, estendo os cumprimentos aos colegas do campus, e a todas as outras pessoas, né, de fora do IF que puderam aí acompanhar, sintam-se à vontade, né, para poder conhecer o nosso campus, nossos cursos, nós estamos com inscrições aí abertas, né, para cursos superiores, né, e assim, a gente tem muita novidade legal sempre, tanto em Lages quanto em Urupema, então participe, pessoal, conheçam o IF, uma instituição pública, gratuita, de qualidade, e visa principalmente, né, promover esses momentos para fortalecer a região, né? E principalmente hoje, né, em específico, a cadeia do vinho. Muito obrigado a todos e boa noite. Um abraço a todos. Obrigada. Tchau. Tchau.